Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 9 em diante, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 9. Maravilhoso versículo. Nós vamos lê-lo até o verso 16. Diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto falamos também, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Você pode fechar seus olhinhos, inclinar sua cabecinha, por favor. Paizinho querido, tão maravilhoso, Tu és inigualável, Tu és perfeito, Tu és amável, Tu és glorioso, Tu és santo, Tu és tão lindo, Tu és tão amoroso, Tu és tão presente, tão carinhoso, tão gentil. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, sim, do fundo de nosso coração. Que eu te louvo já pelas curas que houve aqui. Te louvo pelos milagres que o Senhor tem feito. E posso lhe dizer isso de maneira pública, porque já conversei contigo de maneira privada. Tu sabes, Paizinho, que não costumo explorar os seus milagres na vida das pessoas na intenção de tornar uma publicidade em cima daquilo que o Senhor faz com amor. Julgo não ser necessário, Pai, mas julgo ser necessário te agradecer de maneira pública, e te agradeço. Mas como já orou aqui teu servo, pastor Flávio, continue a enviar a tua cura às pessoas enfermas. Eu rogo, Senhor, que os surdos continuem a ouvir, que os cegos continuem a ver, que paralíticos continuem a levantar, que caroços continuem a desaparecer, e milagres gloriosos continuem a ser testificados por aqueles que recebem, e a glória seja dada somente a Ti. Peço o Teu favor, enquanto que falo a Tua palavra. Tenha bondade, Pai, como sempre és bom, de permitir que a gente a compreenda, mediante o ensino do Teu meigo Espírito. É por isso que Te louvo, porque de mim nada tenho, nada sou, mas de Ti, Senhor, nós esperamos sempre, cada vez mais, do Teu amor. É o meu pedido a Ti esta noite, no nome precioso de Jesus. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Sabe, o melhor de Deus ainda espera para ser manifesto. Eu queria que você, para começar mexendo nisso, repetisse comigo essa expressão. E se possível, quem sabe, expressando-a ao ouvido de alguém próximo a você. O melhor de Deus outra vez, o melhor de Deus ainda espera para ser manifestado. É verdade, sabe? Ele manifestou a nós a sua graça em amor no derramar da vida do seu Filho na cruz, que sem dúvida nenhuma é o seu melhor presente. Mas a partir dele vem o desenvolvimento de uma consciência de busca e recebimento daquilo que ainda no Cristo não foi a nós manifestado. O Cristo, como sendo o presente primário, abriu-nos uma janela inimaginável das bênçãos divinas, nos conectou com o trono do Altíssimo, nos pacificou diante de Deus, uma vez que éramos inimigos mediante os nossos pecados. Nos conduziu, portanto, a uma comunhão que jamais imaginaríamos que pudéssemos ter. E uma vez que Ele fez isso, nos abriu como que uma porta, e mais do que abrir-nos uma porta, nos convidou a entrar por ela e encontrar uma pastagem verdejante. E perceba que ao encontrar essa pastagem verdejante se tornou como que um grande mistério e uma grande dificuldade para muitos que não conseguem entrar e sair dessa porta tão maravilhosa. Mas perceba que é nesse ponto que o apóstolo Paulo esta noite nos vai convidar a perscrutar as suas palavras e condicioná-las ao nosso coração. Justamente porque, ao olhar os seus textos, imediatamente somos levados a esse pensamento, ou um convite, de irmos um pouco mais adiante, no oceano do conhecimento do Altíssimo, e, indo mais adiante, procurar mais fundo, dentro dessas profundezas da sua graça, e eu diria, das riquezas da sua glória. Mas ao mesmo tempo Ele nos convida de igual modo para olharmos dentro dos labirintos do coração de cada um de nós e termos o entendimento que, como o oceano de Deus, mas em proporção menor, dentro de nós há muitas coisas a ser descoberta, que precisa ser explorada, como uma mina escondida, como um oceano de riquezas dentro de nós que ainda não foi descoberto, que ainda não foi manifestado. E eu quero te levar a compreender essa ideia do apóstolo Paulo e tentar, dissecando isso, entender como podemos extrair de dentro de nós mesmos, a partir do Espírito Santo, o melhor que Deus quer que seja manifestado aqui, enquanto vivemos nele, nessa terra. Por isso é algo simples que lhes falarei, mas ao mesmo tempo importante para o nosso crescimento no Senhor. Observe que, a começar pelo versículo 9, que acabamos de ler, que tem-nos uma orientação dupla, porque ele nos convida a perceber o seu desdobramento, que envolve algo que aconteceu e envolve algo que a gente espera que aconteça. O versículo 9 de Paulo, iniciando nosso diálogo esta noite, ele procura focar naquilo em que as pessoas viviam e estão vivendo, mas também focar naquilo que elas esperam alcançar um dia. Então é uma visão de presente e de futuro,
não meramente uma expressão de passado e futuro, porque o texto é atualíssimo e continua sendo uma verdade absoluta para todos nós. E perceba que, ao olhar esse versículo, eu mencionei nas palavras iniciais 3 coisas que certamente estão coadunadas com aquilo que iremos aprender. Lhes falei da importância de a gente andar um pouco mais adiante, um pouco mais fundo no oceano do conhecimento de Deus, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele já manifestou, daquilo que Ele se mostrou a nós. E também que possamos nesse mesmo oceano infinito encontrar aquilo que Ele ainda quer ser manifesto na nossa vida. E que isso que há de ser manifesto em nossa vida só o fará mediante uma busca interna dentro de nós mesmos, como que encontrando as minas escondidas aqui dentro ou os labirintos profundos de nossa vida, de coisas que estão guardadas dentro de nós, esperando a hora de serem manifestas. E eu vou lhe mostrar isso a partir do que Paulo gentilmente nos ensina esta noite. E esse versículo 9, em que serve de base para muita expectativa, para muita esperança, para visualizarmos como imaginamos ser o céu. E parece ser uma palavra poética, e é linda, é um texto extraordinário. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. É justamente isso que Deus preparou para os que o amam. Perceba como parece um verbo poético, parece uma expressão de uma poesia de amor. Na verdade o é. E Paulo está fazendo menção aqui, capturando de um bojo do seu entendimento, em um contexto de vários pensamentos do Antigo Testamento, especificamente do capítulo 64 de Isaías, e ele tenta nos levar dentro desse contexto, dessa compreensão do que é que está guardado para nós, do que é que Deus quis manifestar. Mas é importante que a gente perceba isso dentro da primeira perspectiva que vos disse, do presente, na vida de quem está presente aqui, no mesmo aspecto daqueles que já passaram por esta fase. Pois afinal de contas o versículo não se refere em primeiro momento ao céu, como a gente assim gosta de pensar. Pois essa expressão exposta aqui, logo quando a gente lê, a primeira coisa que é formada na nossa mente é de que Paulo está falando do céu, não é verdade? Talvez você já ouviu pregações, explicações, menções, conexões desse texto, apontando para o paraíso, para o céu, para as coisas do futuro, não é verdade? Entretanto, esse versículo não tem esse ato primário, não é a ideia básica de Paulo nos apontar o paraíso agora aqui. Não que seja pecado ou seja errado pensarmos sobre esse aspecto usando esse texto, não é. Nem é preciso fazer certos anacronismos acerca disso aqui, não é preciso. Mas é necessário compreender de maneira imediata o que é que ele quer dizer. E perceba que ele vem construindo esse pensamento dentro de todo o contexto do texto do capítulo 2. E a semana passada nós falamos sobre essa sabedoria do Espírito Santo, que contrasta a ignorância humana. E hoje, dando sequência a esse mesmo pensamento, onde Paulo justifica aqui a partir do verso 9, e veja como se desdobra. Ele diz que as coisas que o olho não viu, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está apontando que nenhum olho havia visto ainda,
Nenhum olho havia capturado até então um rei crucificado em um madeiro, um Deus crucificado em uma cruz. Ele está a dizer que até esse momento nunca se ouviu, aliás, nunca se viu essa cena antes. Da mesma sorte que nunca se ouviu dizer de um Deus eternamente santo, puro e perfeito, se colocar no lugar de um pecador imundo e imperfeito. Nunca se ouviu disso, nunca se percebeu isso. E ele também diz que nunca subiu no coração do homem, isto é, o homem nunca conseguiu compreender isso, ou imaginar isso, de que um Deus criador, supremo e perfeito, deixasse a sua glória e seu trono de poder e introduzisse no útero apertado de uma jovem e se formar um ser humano e ali crescer naturalmente como um, e permitir ser subjugado por pecadores e o levarem à morte, e morte de cruz, sob uma única perspectiva: amor. Nunca se imaginou algo assim, nunca se viu algo assim. É isso que Paulo está explicando acerca das suas falas nos versículos anteriores. E por que eu digo que é presente? Porque até agora, embora alguém possa dizer: pastor, é verdade, só aconteceu até a cruz, porque nunca o homem podia imaginar isso, nunca poderia ter pensado nisso, visto isso, ouvido disto, mas que agora até a cruz acontecer, de fato eles viram. E eu te digo, não é bem assim. Afirmo categoricamente que inclusive agora, no presente, esse versículo ainda é real e ainda se desdobra no mesmo aspecto, porque de um modo geral o homem em si, o ser humano em si, nunca conseguiu ver ou imaginar Cristo numa cruz, ou se entregar por um homem corrupto, ou por amor descer às partes baixas dessa terra e se desfazer, se auto-aniquilar para construir o princípio de salvação. Até hoje ninguém consegue compreender isso de modo natural, ninguém consegue perceber isso simplesmente por ser homem. E perceba que Paulo destaca isso olhando para o futuro, porque ele diz que essas coisas, que coisas? A cruz, a redenção e o amor derramado, essas coisas foram preparadas por Deus para os que o amam. Ele cita no texto. E estes que o amam, permita-lhe dizer, são pessoas, seres humanos criados para o amar, não no sentido que ele criou alguns para o amar e outros para o odiar, mas no sentido de que ele criou todos os homens, mas que o amarão aqueles que compreenderem a sua mensagem deliberada na cruz, que o amarão aqueles cuja mente se abrir para o entendimento, conforme ele explica no verso posterior. Querendo afirmar Paulo que esse olho para o futuro, não importando quanto tempo ainda haverá antes do dia final, todos aqueles que nascerem e forem criados até então, estão sujeitos a essa compreensão de um Cristo crucificado, de uma redenção derramada sobre a cruz e de um amor que nos constrange a conviver com Ele, mediante algo extremamente poderoso e que
categoriza a nossa incapacidade de compreensão, mas nos alimenta uma possibilidade enorme de ser convencido. Por quê? Porque o verso 10 ele diz assim, relevantemente dizendo acerca dos versos anteriores: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem nunca alguém imaginou estas coisas que Deus preparou para que o amam. Mas Deus nos revelou, ou revelou a nós, pelo seu Espírito. O que ele quer dizer? Que nós só compreendemos a cruz do Cristo, ou o Cristo na cruz, não por causa de nossa sabedoria internalizada, ou de nosso conhecimento profundo, ou pelo longo tempo nas escolas, ou pelo ensino que é passado de pai para filho, mas por conta de que o poderoso, meigo, majestoso, insistente, convincente Espírito Santo revelou isso dentro de nós. Aleluia! Ele o fez. Significa dizer que eu e você só entende um pouquinho até aqui de Jesus, porque o Espírito Santo revelou. Eu não sei se você se lembra, em Mateus no capítulo 16, quando Jesus apresenta o seu projeto de igreja, e depois de perguntar aos discípulos o que as pessoas dizem e quem ele é, então eles respondem, profeta Jeremias ou outro profeta qualquer. E Jesus então diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O primeiro a responder foi o apóstolo Pedro, que levanta a voz altissonante e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra-se do que Jesus disse a ele? Bem-aventurado tu, Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue que o revelou, mas o Espírito de meu Pai que revelou isso a você. Ele estava dizendo: você nunca ia dar essa resposta por você mesmo. Você nunca vai entender isso por você mesmo, senão que o Espírito Santo tem ensinado você. E Paulo agora diz que nós só entendemos dessas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu no nosso coração, na nossa imaginação, mas que Deus preparou para todo aquele que um dia crer em Cristo Jesus, seja convencido, revelado ao seu ser, pelo meigo Espírito Santo, que a partir de Atos 2, se colocou à disposição das pessoas, para as ensinar, as revelar essa beleza gloriosa. Dizer que até então, as pessoas tinham o Espírito Santo em visitações esporádicas, que durante todo o Antigo Testamento, depois de Gênesis 6, quando o seu governo é retirado dessa terra e o governo humano toma suas formas imorais, desde então ele vem, faz suas manifestações específicas, a alguns homens aqui, outros lá, em termos de atos proféticos ou atos poderosos dos milagres de Deus, mas vem, usa e vai embora, porque não havia coração em que ele pudesse achar lugar de governo. Mas quando o Cristo prepara esse caminho, quando o Cristo estabelece na cruz a porta da redenção, o Espírito Santo entendeu, e pelo querer de Deus era a hora de manifestar a sua graça, não mais apenas sobre todos. Enquanto está sobre todos, ele se manifesta sobre aquele que o deseja dentro. Então ele sai de sobre e vem para dentro. Perceba que Paulo está a dizer, e ele afirma com categoria, dizendo: o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Perceba que ele está a dizer que o Espírito Santo revelou a nós aquilo que é próprio dele mesmo, não aquilo que ele pesquisou de Deus, não aquilo que ele procurou entender de Deus, não. Ele está dizendo que isso é próprio dele mesmo, que ele revelou a nós aquilo que ele é em Deus, que está dentro de Deus,
que é a ligação permanente de Deus. Não é que Deus disse ao Espírito Santo, você diga isso, isso, isso. É que Deus é o Espírito Santo. O seu Espírito é a sua essência dentro de nós. Uau, você precisa entender isso. E a Bíblia nos ensina de que esse reino do divino, nessa trindade absolutamente santa, que embora não se encontra o termo trindade na Bíblia, mas as manifestações de um Deus trino, que o apresenta como um Deus trino, são inúmeras ou várias. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas em uma só. Há uma canção que a gente canta aqui sobre a grandeza do divino, que eu gosto da frase que diz: 3 se formam em um. Mas quando você procura um, é 3. E quando você procura 3, é um. Se manifestam de formas separadas, independentemente como pessoas, mas se manifestam separadamente, independentemente como pessoas, embora sejam todos eles um só. Uau! É um Deus trino, e decidiu Ele nos fazer tricotômicos, não trinos, mas tricotômicos. Até porque o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, dizendo que todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo. Ele deveria falar em uma ordem inversa: corpo, alma e espírito. Mas ele mostrou que santidade não começa por fora, mas começa por dentro, no espírito. Justamente porque santidade é um atributo do divino, e é o seu espírito que ministra ao nosso espírito. Santidade não é atributo humano, que é preconizado por aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer, mas é um atributo divino, que é preconizado pelo quanto eu convivo com Ele, e não quero fazer o que desagrada a Ele. É completamente diferente. Mas deixa essa discussão para um outro dia. Somos tricotômicos. Significa que o nosso soma, o nosso corpo, é apenas o invólucro da nossa alma, da nossa psique, que é o centro de nossas emoções, entendimentos, moralidades. É onde concentra nossas lembranças, nossos choros, nossos sorrisos. Mas que também nós temos o nosso pneuma, o nosso espírito humano, nossa consciência moral e espiritual, que é a parte que se conecta com o divino, uma vez que alma e espírito humano são inseparáveis. Um se condiciona ao outro, mas lembrando que é o Espírito que nos conecta com o Espírito de Deus. Então, quando Paulo diz que o Espírito Santo nos revelou, Ele o fez porque Ele é Deus e sabe as profundezas do coração de Deus. E deixe-me entrar nisso aqui antes de falar do meu espírito humano. Bem, se ele diz que o Espírito Santo perscruta e penetra as profundezas do coração do Altíssimo, eu queria que você pensasse: imagina o quanto o Espírito Santo sabe de Deus. Imagine o que a mente do Espírito Santo pode revelar sobre a mente de Deus. Vamos tentar capturar isso sob uma forma de entendimento físico. Essa cabecinha de purunga, como a minha, por exemplo, que eu sei que é um pouco maior. Os meus capacetes que o digam. Quando geralmente vou trocar o capacete, sempre é uma comédia.
porque as meninas sempre trazem um capacete de acordo com o meu tamanho, e fica só aqui na testa. Eu digo, não, você não creu, tem que ser maior. E traz um número maior, eu digo, não creu, tem que ser maior ainda. O mínimo 60, 62. Enquanto que do meu tamanho o normal é 56, 58. É uma purunga. Às vezes eu olho de longe minhas fotos e vejo apenas, não sei como é que o meu corpo aguenta, por isso que eu tenho que ser forte. Para ele, a minha filha diz que é por causa disso que eu não tenho pescoço, porque se fosse grande a cabeça ficava assim. Deus faz tudo certinho. Cabeça pesada desse jeito. Ainda bem que não cresceu nada pontiagudo, para não pesar mais. Contudo, perceba que a cabeça humana, ela armazena dentro de si essa máquina poderosa, o cérebro humano. E que os cientistas dizem, eu não sei como eles dizem, ou como sabem disso. Diz que a cabeça, o cérebro humano, ele é dividido em 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. Que o poder de processamento de um neurônio, umzinho só, é capaz de processar 1 tera por segundo. Um neurônio só. Então, capitulando isso sobre o universo de 100 bilhões de neurônios, eu não consigo fazer essa conta, processando 1 terabyte por neurônio por segundo. Dá para imaginar o poder de um cérebro? Dá para imaginar a grandeza dos labirintos da mente humana? Tenta compreender a porção da sua cabeça sobre o contexto da sua memória. Imagine desde o tempo em que você nasceu, que você vem armazenando lembranças, cenas reais. Transforma isso em MPEG, transforma isso em formato de vídeo, para você ver que tamanho dá. Talvez não tenha chip suficiente para essa purunga toda. O poder que a mente humana tem, você consegue conceber isso? Comanda todo o corpo, 206 ossos, milhares e milhares de nervos, 330 trilhões de células, cada uma delas membrana, citoplasma e núcleo, e cada uma delas com suas porções de átomos, prótons e nêutrons e tantas outras coisas, numa cadeia interminável do genoma humano, tudo comandado por essas veias neurônicas. Se a gente acha complexo, extremamente profundo, e que somos incapazes de prescrutar tudo o que tem aqui dentro, imagine a mente de Deus. Por isso ele pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Se a gente não consegue se entender, imagine conceber na nossa cabeça a mente do Criador. Uau! Só para você imaginar isso comigo, nesse universo de grandeza. Pensando no dia da criação, e durante os seus 5 primeiros dias, Ele criou cada coisa no seu devido lugar. Nós vamos formatar isso sobre as plantas no 3º dia. Observe como Deus decide chamar as coisas à existência. Todas as vezes que Ele chama a existência uma fruta ou um vegetal, nada do que foi criado por Deus no Gênesis, ou na história da humanidade, ou no cosmos por inteiro, fora criado por acaso.
Mas tudo foi criado, passado primeiramente sobre o escrutínio da mente soberana de Deus. Ele pensou em tudo primeiro, para depois criar. Perceba que ele conectou tudo a todos. Todas as coisas correspondem a uma cadeia. E às vezes a gente até não entende como que a natureza se desdobra uma coisa alimentando outra. No Paraná, por exemplo, a ave que é símbolo é a gralha azul. E por que a gralha azul é símbolo do Paraná, se lá é a terra dos pinheiros? Porque a gralha azul é a responsável pela plantação dos pinheiros. Deus criou-a conectando com os pinheiros. Como Deus faz, tudo perfeito. Então eu fico a imaginar quando ele quis criar a manga com toda a sua textura. Passa na mente de Deus que ela tem que ter uma casca macia e uma polpa saborosa por dentro. Ele quis pensar como deveria ser a jaca, com caroços, com espinhos, e que ela deveria ficar numa árvore, estranhamente. Talvez poderia ter pensado que a jaca deveria dar igual melancias, menos perigoso. Mas por isso ele fez troncos mais fortes. Tudo passou na mente criativa de Deus, e eu quero que você perceba isso. Ele simplesmente disse: produza a terra toda erva verde, árvores frutíferas, e cada árvore produza fruto, e no fruto a sua semente. E assim foi. Ele apenas disse: produza, e a terra brotou até agora 38 mil espécies de árvores frutíferas. Pensa comigo. Ele disse: produz a terra animais grandes e pequenos. E a terra produziu. Produz as águas peixes em abundância. E as águas produziram. Em uma frase que Deus disse, ele processou na mente dele, só dos animais, 1.826.000 espécies catalogadas. Ele processou na mente dele qual deveria ser a cor do pelo, dos dentes, do jeito de cada animal, em milésimos de frações de segundos. Oh, Deus grande! Ele pensou em tudo. Aleluia! Como entender uma mente assim? Aí Paulo diz: o ser humano, por mais cabeçudo que ele seja, ele nunca vai conseguir. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele está dizendo assim: você humano não consegue, mas o meu Espírito dentro de você pode te ensinar. Uau, que chave! Não dá vontade de dar glória a Deus? Ele é maravilhoso. E a gente fica preocupado com as nossas coisas tão pequenas. Bastávamos dar uma olhada na grandeza do Criador de coisas tão complexas. Então a nossa fé cresce. Perceba que Paulo diz que uma vez que o Espírito vai ao mais profundo do oceano do coração de Deus, ele tem, portanto, todo esse cabedal de sabedoria e entendimento. E o verso 11, Paulo diz: pois qual dos homens
sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. O que quer dizer? Que só é possível saber as coisas do homem através do próprio espírito humano que está aqui dentro. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que ele quer dizer? Que às vezes eu, que sou tricotômico, como qualquer um de vocês, corpo, alma e espírito, soma, psique, pneuma, esse invólucro todo, essa tricotomia toda unida, tem horas que eu olho para mim mesmo e pergunto: o que eu estou fazendo? Por que é que eu pensei tal coisa? Por que é que eu disse tal bobagem? Por que é que eu fiz tal asneira? Tem hora que eu olho no espelho e digo: tu é burro. Culpa burro, só falta pena. Como é que fui capaz de fazer isso? Porque eu mesmo não me conheço. Paulo está dizendo que só o homem, o espírito do próprio homem, é capaz de identificar algumas coisas do labirinto do seu coração. E eu digo que há um labirinto dentro de nós, que tem tanta coisa escondida aqui dentro, que a gente não faz ideia. É ou não é verdade? Talvez aconteceu com você situações que você mesmo duvidou daquilo que fizestes, e assim como eu disseste: não sabia que eu era capaz disso, tanto para o bem quanto para o mal. É ou não é verdade? Mesmo o espírito humano nosso, que é capaz de entender a gente por um todo, ainda assim é preciso um esforço para vasculhar aqui dentro. E quer saber? Por isso que existe a psicologia, que trabalha a nossa psique. Porque tem hora que precisa achar um psicólogo para ele nos fazer a gente se encontrar, porque a gente se perdeu dentro de nós mesmos. É ou não é verdade? Perceba que o labirinto é tão profundo e escuro às vezes, que a gente se perde dentro de nós mesmos e não tem lamparina que nos faça sair. E às vezes é necessário um psiquiatra para nos lançar uma corda, porque o psicólogo não nos conseguiu tirar de lá, embora identificou que a gente estava perdido. E eu diria que essa é a geração dos labirintos escuros. É ou não é verdade? Mas isso aqui é um outro assunto. Deixa para outro dia. O que Paulo está a dizer é que apenas assim como o ser humano é capaz de entender a si mesmo, ainda que com um pouco de esforço, o único que consegue entender bem a Deus é o Espírito Santo. Ninguém consegue entender tão bem a Deus senão o Espírito de Deus. Você compreende isso? Aí às vezes a gente olha para o céu e diz: eu só queria entender Deus, vou estudá-lo para entendê-lo, vou passar 50 anos no seminário, mergulhando no grego, no hebraico, no aramaico, tentar entendê-lo. Vai morrer sem compreendê-lo, porque o único que entende bem essas coisas dele, só o Espírito Santo dele mesmo. Mas eu vou te dar uma notícia que, olha, é a notícia de a gente se alegrar aqui esta noite. Verso 12 na tela, por favor. Oh, aleluia. Paulo nos alegra, porque depois de nos fazer compreender essas coisas todas, só porque eu pedi, eles não colocou, mas eu vou pedir de novo. Verso 12, olha o que diz: mas nós
não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ele está dizendo que o ser humano não é capaz de nada, mesmo tendo o Espírito dentro de si mesmo, que consiga perscrutar os seus segredos, não é capaz de conceber o entendimento sobre Deus. Mas nós não recebemos o espírito desse mundo, e vejam o que Paulo diz, coloca a palavra espírito desse mundo em letra minúscula. Que espírito ele está falando? Do entendimento desse mundo, da sabedoria operante desse mundo, do que é meramente humano, carnal, efêmero, passageiro, e que não sabe nada. Ele está dizendo que nós recebemos o Espírito em letra maiúscula, o Nefesh de Deus, que provém de Deus. Para quê, Paulo? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, isto é, tudo de Deus nos é liberado pelo seu Espírito. Meu Jesus, que isso, cara? Não é demais? Toda a mente, coração, poder e autoridade de Deus nos foi facultado por quem? Pelo meigo Espírito Santo. Espera aí, pastor, como ele faz então? Bom, eu vou citar para você em alto e bom som, no mesmo 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que ele habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos? Eu vou refrescar a sua memória. Paulo está dizendo que nós jamais compreenderíamos as grandezas, as verdades, as revelações do coração de Deus, pois só o Espírito Santo é capaz de fazê-lo, e nós humanamente jamais poderíamos ter essas condições. Mas Deus pegou o seu Espírito, que sabe tudo acerca dele, que é de dentro dele, e colocou o seu Espírito em nós, e diz: revela a eles o que eles querem. Meu Jesus, só Ele para saber as coisas que Deus tem para nós. E a notícia boa, Ele está dentro de nós, está aqui agora, dentro de você. Então, como eu faço, pastor? Preciso ir em qual igreja? Preciso ir em qual tabernáculo? Preciso ir em qual profeta? Preciso ir em qual mestre? Preciso cavucar qual poço? Qual o sacrifício que eu preciso fazer? Eu vou te dizer: você não precisa ir a lugar nenhum, você não tem que cavucar nenhum poço, você não tem que fazer nenhum sacrifício.
Você não precisa ir a templo algum, você só precisa olhar para dentro de você, porque Ele está aí dentro. Fale com Ele, pergunte a Ele, solicite Ele, e Ele vai balbuciar e borbulhar do seu coração as grandezas de Deus, e certamente essas grandezas de Deus fará o seu coração transbordar e manifestar do lado de fora aquilo que ainda não foi manifestado. Essa vida presente de paz, de glória, de paz que excede o entendimento, de harmonia, de graça, de santidade, de favor, de benefício, de milagre. Sim, aleluia, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, sem preço. Por que gratuitamente? Porque o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço. Então agora tudo que podemos acessar do Pai já nos foi outorgado na cruz de Jesus. Ele já nos concebeu pelo que Paulo chama de sua loucura e fraqueza, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. É através disso que Ele nos deu o conhecer de sua glória. Aleluia, 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 oh aleluia. Orecachalarai, Doromandaraia. Deixa eu continuar. Embora a minha vontade é dar uns pulos aqui e glorificar, sabe? Tão bom esse Deus. Levante a sua mão para essa direção aqui. Tem uma ambulância parada ali, é alguém que está doente ou sofrendo ali agora. Levante a mão agora. Em nome de Jesus, espírito de morte, eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Esse vizinho dessa casa que serve a Deus, receba a visitação do Espírito Santo agora, o espírito de vida, o espírito de cura e espírito de morte. Como igreja, em nome de Jesus, nós te ordenamos, sai deste lugar, para a glória do nome de Jesus. Receba a vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus de graça, oh Deus de poder, oh, eu queria que você ficasse em pé. Ah, Senhor. Talvez o coração da gente não entenda o que está acontecendo aqui agora. Então o apóstolo Paulo responde no verso 13, dizendo: disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura,
porque eles se discernem espiritualmente, não podem entendê-las. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa aconselhar? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele está aqui conosco agora. Ele está presente em nós, por nós. Continue indo mais fundo. Tem muita coisa para Ele ensinar você. Tem muita coisa que Ele quer manifestar na sua vida. Tem tanta glória que Ele quer manifestar através de você e na sua casa. Tem tanta coisa que você ainda não viu de Deus e Ele quer mostrar a você, irmão. Vamos mergulhar nesse oceano. Vamos entender o que o Espírito Santo quer nos revelar. O melhor de Deus ainda espera para ser manifesto em nossas vidas. Todos os dias Ele tem algo novo. Todos os dias Ele quer nos dar algo novo. Todos os dias Ele nos convida para ir mais fundo, mais adiante, a ter mais, a estar mais nele. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhinhos. Vamos cantar uma canção juntos. Eu não sei qual, mas o Espírito que está aqui nos guia. Então deixe esse momento você e Ele, seu coração nele, e que Ele seja a pessoa presente mais importante. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Se você não é ainda, seja batizado agora, em nome de Jesus. Seja renovado no Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio,
Oh, Paizinho querido, eu sei que o Senhor tem muito mais a nós. Eu sei que a sua fonte é inesgotável. Eu sei que o seu rio não tem limite. Eu sei que a sua graça é infinita e que a sua vontade é que a gente esteja mais em ti do que nunca. Então, meio o Espírito Santo nos empurra para o teu coração, nos atrai para a tua glória, Senhor. Captura o nosso coração e a nossa alma de modo que a gente não consiga se soltar. Nos arranca de nós mesmos e nos leva para mais perto de ti, Senhor. De modo intenso, de modo constante, de modo profundo. Queremos te conhecer, Pai. Queremos te conhecer mais. Queremos ser totalmente teus. Como teu servo menor nessa casa, Senhor, eu suplico, aviva a tua igreja aqui nessa cidade, Senhor. Batiza muita gente com teu Espírito Santo, Senhor. Vem com teu fogo restaurador. Vem com o teu fogo transformador. Vem com a tua glória, Senhor. Vem com a tua glória. Enche-nos outra vez. Eu te imploro, meu Rei. Oh, meu Rei. Seja sempre bem-vindo em nós. Manifesta a tua glória ainda, Senhor. E aquilo que a gente não conseguiu manifestar de ti em nós, o teu melhor através desse descobrimento, seja facultado àqueles que em ti esperam, pois é prometido a todo aquele que te ama. E nós te amamos, Paizinho. Nós te amamos, Paizinho. Então nos recebe com teu amor. Em nome de Jesus, nos recebe com teu amor. É o que eu lhe imploro em nome de Jesus. Eis-me aqui. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eis-me aqui. Se você quiser terminar essa reunião abraçando quem está perto de você e desfrutar um pouco dessa comunhão do Espírito Santo, tens liberdade.